coisa querida, professora Adriane Falti, dando sequência aqui ao artigo 5º da Constituição, estamos falando de garantias processuais, garantias estabelecidas aqui no artigo 5º de natureza processual. E a gente vai falar agora a respeito da chamada assistência judiciária gratuita. Vem comigo para o slide. Olha o que diz a nossa Conste querida. Vou pegar aqui, isso. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse princípio aqui, né, essa garantia, ela assegura, então, o acesso à justiça. Isso porque, meu amor, nós sabemos, para quem nunca demandou no Poder Judiciário ou não conhece, as ações judiciais, elas são caras. O valor para você fazer uma ação judicial é um valor relativamente elevado. Você tem custa, você tem taxa, você tem uma série de despesas no processo ali que muitas vezes fazem com que aquele indivíduo que não tenha condições financeiras acabe não ingressando com ações judiciais. E assim, ou seja, perdendo direitos. Então, por isso que a Constituição falou assim, ó, não adianta eu garantir o acesso à justiça pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição se as pessoas mais carentes não vão ter condições financeiras para acessar o Poder Judiciário. Por isso, eu, Estado, preciso garantir um acesso gratuito ao Poder Judiciário. E é isso que vem garantir, então, esse nosso dispositivo aqui da Constituição. Então, ele assegura o acesso à justiça, acesso esse para as pessoas consideradas como hipossuficientes. E quem que é o hipossuficiente? O hipossuficiente é aquele considerado pobre num conceito jurídico. Não quer dizer que a pessoa não tenha uma renda ou tenha uma renda muito baixa, não é só isso. O hipossuficiente é aquele que, dadas as suas condições, não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Então vamos imaginar uma situação, por exemplo, o indivíduo ele ganha R$2.000 por mês. R$2.000 não é um salário mínimo, certo? Ele ganha R$2.000, também não é um valor muito alto. Ele ganha R$2.000, ele pode ser considerado como pobre? Vai depender da circunstância. Vou imaginar que ele é pobre e tem, sei lá, 4 filhos de mães diferentes. Meu Deus do céu, 4 filhos de mãe diferente, provavelmente deve pagar uma pensão aí, com certeza esse cara não é pobre, esse cara é muito pobre, você tá entendendo? Então a concepção de pobre é que ela pode variar caso a caso, tá? Então esse é o hipossuficiente, aquele que não tem condições de arcar com as despesas, com as custas do processo, com os honorários de um processo, sem prejuízo do próprio sustento. Esse cara aqui vai ter acesso, então, ao Poder Judiciário de forma integral e gratuita. E ele deverá ser representado pela chamada Defensoria Pública. Você já ouviu falar em Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma função essencial à Justiça. Assim como a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Advocacia Pública, a gente tem a tal da Defensoria Pública. E os defensores públicos nada mais são do que advogados dessas pessoas hipossuficientes. O que é bem importante aqui para a sua prova? Você gravar que essa assistência jurídica ela é integral e gratuita, ou seja, ela se dá em todas as esferas do Poder Judiciário, em todas as instâncias. Na sua prova pode vir assim, ó, que o Estado vai prestar assistência jurídica apenas para as ações de primeira instância. Não é. A assistência jurídica ela é integral em todas as instâncias do Poder Judiciário, inclusive também é possível na esfera administrativa, ok? Então, o que mais que a gente pode acrescentar aqui, ó? Esse é um direito assegurado tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Então, olha só, na sua prova, pode dizer que pessoas jurídicas não podem usufruir da garantia dada pela Constituição de assistência jurídica gratuita. E está errado. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ter acesso aqui a essa assistência jurídica integral e gratuita, ok? Isso que está no slide, mais que suficiente, então, para a sua prova. Seguimos agora falando a respeito do devido processo legal. E aqui, meu amor, deixa eu te falar. Se tem um negócio bonito, se tem um negócio coisa querida, se tem um negócio fino, é o tal do devido processo legal. E aqui vale a pena você prestar bastante atenção. O que é o devido processo legal? Olha o que diz a Constituição, artigo 5º, inciso LIV. LIV.
Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que a Constituição está me dizendo? Aqui, ó, nós temos uma limitação ao Estado. Isso aqui, esse é um dos direitos mais antigos da história da humanidade. E está dizendo assim, Estado, lembra do rei absolutista lá, que queria impor a vontade dele? Está dizendo aqui, ó, Estado, você não pode sair me prendendo, você não pode sair me colocando lá numa cadeia ou confiscando os meus bens sem me dar o direito de me defender. Você precisa garantir que eu possa me defender, que eu possa dizer, ei, não é bem assim que as coisas funcionam, não foi desse jeito. Essa é a ideia do devido processo legal. E o devido processo legal, ele pode ser analisado sobre duas acepções, sobre duas vertentes. Vamos lá. Eu posso falar em devido processo legal formal, e devido processo legal material. O devido processo legal formal também pode aparecer como processual. E o devido processo legal material pode aparecer como substancial. E o que é o devido processo legal formal? É a ideia de que as pessoas devem ser julgadas, então processadas, de acordo com um procedimento, um processo previamente estabelecido. Ou seja, há regras processuais que devem ser seguidas. Posso dizer isso aqui, inclusive, que esse é um comando não único, mas principal, vou pôr assim como prioritário, para o juiz na condução do processo. Tia te explica aqui, ó. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma ação judicial, ok? Ó, vamos fazer uma linhazinha do tempo. Uma ação judicial. Para quem não é da área do direito, nunca viu um processo da vida, sabe nem o que é processo. Tia vai te contar bem facinho. Imagine que você tem um direito que alguém violou. E você quer que essa pessoa cumpra, né, com isso que ela fez lá e que está errado e você acha que tem que ingressar no Poder Judiciário. Legal. Quando a gente faz uma ação judicial, toda ela começa com um pedido inicial. Então, alguma coisa chega para o juiz e fala assim, juiz, olha aqui, ó, o cara assinou um contrato, por exemplo, comigo, fez um contrato comigo e não cumpriu. O juiz vai ter que olhar esse contrato para ver se é o caso ou não da pessoa ter que cumprir isso. Então, tudo começa com um pedido. Então, por exemplo, eu tenho um contrato e a pessoa descumpriu esse contrato. Esse meu pedido nós chamamos de petição inicial. Que no processo penal pode ser lá uma denúncia, a queixa-crime, mas eu sempre tenho que ter um pedido inicial, ok? Esse pedido, ele é destinado ao juiz desse processo, ok? Então, quando eu faço uma petição, uma ação judicial, já existe um juiz designado, um juiz que tem competência para julgar aquele caso. Você está me entendendo? Tá. Quando eu chego para o juiz e falo assim, olha, juiz, está vendo? O cara assinou um contrato, não cumpriu e ainda está dizendo que não vai me pagar. Eu falo isso, eu conto essa historinha para o juiz. Eu te pergunto, o juiz já vai pegar e já vai mandar a pessoa pagar, já vai lá confiscar os bens dela, já vai mandar o oficial de justiça lá tomar tudo dela. É assim que funciona? Claro que não. A pessoa ela tem o direito de se defender, de dizer, ei, eu não cumpri esse contrato porque, sei lá, você não me entregou a coisa, alguma coisa, entendeu? Então, o que acontece? O juiz vai chamar a outra parte e vai falar assim, ei, ó, que estão falando a teu respeito aqui, ó. O cara tá falando que você assinou um contrato e você não cumpriu. É isso aí mesmo? E daí a pessoa que é o réu aqui vai fazer o quê? Vai se defender. Ela pode até falar assim, é isso aí mesmo, não paguei mesmo. Ou pode falar, não, aconteceu assim, assado. Você tá entendendo? Então, o que é o devido processo legal? É esse conjunto de regras processuais, de atos que devem ocorrer no processo para que a pessoa possa se defender. Então, não dá para pular etapa, não dá para sair daqui e já ir direto para a sentença. Não, tem um rito processual que deve ser seguido. Esse é o devido processo legal, formal ou processual. Então, veja,
Aí o juiz intimou a pessoa, né? Falou, ah, e aí, tal, era assim mesmo? Aí a pessoa vai lá e apresenta a sua defesa. Depois da defesa ainda tem uma fase de provas. Que a pessoa pode falar, olha, não foi assim, inclusive eu tenho uma testemunha. Olha aqui a testemunha, fulano, fala aí fulano, o que aconteceu? Aí o fulano vai lá testemunhar. Às vezes eu preciso de uma prova pericial, de um cálculo de um contador, não sei. Inúmeras provas podem ser produzidas aqui, ok? Então, o autor diz uma coisa, o juiz olha. O réu vai lá e diz outra coisa, fala, ó, não foi assim, tal. Aí as partes vão tentar provar o que elas falaram ali no processo. Ao final eu tenho o quê? Uma sentença. Não vou ter uma sentença? Vou ter uma sentença. Então, no final o juiz vai dizer de quem que é o direito. Ó, tem que pagar, não tem que pagar, é assim que faz. Terminou a sentença, o que acontece? Acabou o processo? Não. Eu ainda tenho uma fase de recursos, se as pessoas quiserem recorrer. Você está me entendendo? Então, esse rito, essa sequência de atos processuais previamente definidos, né, já estabelecidos para o processo ser conduzido, é o que nós chamamos de devido processo formal ou processual. Por isso que ele tem como principal destinatário não o único juiz, porque o juiz ele é responsável por cuidar disso, por seguir esses atos processuais sem violar essa garantia dada pela Constituição. Você me entendeu? Tá. E o que é o devido processo legal material ou substancial? Aqui a gente está falando na ideia de processo justo, adequado. E não só aquele processo que siga regras, né, processuais meramente. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Você vai entender. Se eu te falar assim, ó, tem um processo que ele seguiu todas as etapas, bem certinho, nossa, todos os ritos, bem como diz a lei, as regras processuais, só que o processo durou mais de 20 anos. 20 anos? 20 anos. Eu te pergunto, esse processo, apesar de ter cumprido o devido processo legal formal, porque seguiu todas as regras processuais, eu te pergunto, foi um processo justo? Adequado? Eu tenho certeza que você está falando assim, não, porque, gente, depois de 20 anos, 30 anos, às vezes, como dura um processo, as pessoas nem sabem mais pelo que estão brigando, é ou não é? Pensa aí, 20 anos atrás, tem gente que nem tinha nascido. Quer dizer, é uma vida inteira que o processo está lá, andando, se arrastando e tudo mais. As pessoas nem lembram mais o que a gente estava brigando mesmo. Isso quando as pessoas do processo já não morreram. E daí vem herdeiro, aí vem não sei o quê. Você está entendendo? Então, o processo, apesar de ter cumprido todas as regras processuais, ele não atendeu à ideia do devido processo legal, mas não sua perspectiva formal processual, e sim sua perspectiva material ou substancial. Então, o devido processo legal material substancial, essa ideia de processo justo, processo adequado, processo que atenda a ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Já ouviu essa expressão? Vamos anotar porque ela é muito bonita. Razoabilidade, e você vai ouvir muito ainda a Teteinha Júnior no direito, essa expressão razoabilidade e proporcionalidade. E o que é razoabilidade e proporcionalidade? Deixa eu explicar aqui, ó. A razoabilidade e proporcionalidade, nós podemos dizer que é um princípio, uma garantia constitucional implícita. Vamos colocar aqui um princípio, uma garantia constitucional implícita. O que é algo implícito? Algo implícito é aquilo que não está expresso, né? Então, se você revirar a Constituição, você não vai encontrar lá razoabilidade e proporcionalidade. Não vai. Só que você viu comigo que o devido processo legal material, esse aqui, está incluído nele essa ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Então não adianta o processo cumprir com todas as formalidades, tudo lindinho, nossa, parabéns, cumpriram com tudo.
E o processo se arrastou lá 30 anos. O processo não atendeu a sua finalidade, o processo não fez justiça, o processo não foi adequado. Nesse caso, eu estaria violando o devido processo legal material substancial, que são essas duas garantias que estariam implícitas, que não estão expressas na Constituição. Como que isso aqui vem em prova? Vem assim, ó. A garantia da proporcionalidade e razoabilidade são garantias expressas na Constituição Federal. Errado, não está expresso, está o quê? Está implícito, ok? E você pode trocar essas palavrinhas aqui, ó, para ficar mais fácil de você entender, por necessidade e adequação. Então, vamos colocar aqui, ó, razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade equivale à ideia de necessidade. E proporcionalidade tem a ver com adequação. Então, a ideia é assim, ó, a medida tomada, razoabilidade, a medida tomada deve ser indispensável. Vou até escrever aqui, ó, a medida tomada, ela deve ser indispensável para alcançar o objetivo. Isso é um ato razoável, com razoabilidade. E um ato com proporcionalidade é aquela medida apta, correta, para alcançar os objetivos. Os objetivos. Então, grave essas duas palavrinhas aqui, ó. Indispensável e apta. Um ato com razoabilidade e proporcionalidade é aquele ato, aquele processo, por exemplo, que ele foi adequado, que ele cumpriu a sua finalidade. Ou seja, ele atuou de forma a cumprir o seu fim, a atingir o seu objetivo. Ou seja, a medida usada foi indispensável para alcançar aquele objetivo. E ainda foi um instrumento adequado para alcançar determinado objetivo. Quer ver que eu dou um exemplo? Imagine a seguinte situação. Imagine um fiscal da área de consumidor, certo? Aí imagine que esse fiscal da área de vigilância sanitária, bem bom isso aqui, cara da vigilância sanitária, ele chega num supermercado para fazer a fiscalização lá, se os produtos estão tudo certinho. Aí chega lá o fiscal da vigilância sanitária com a sua pranchetinha, aí ele vai lá na parte de frios, certo? Aí ele olha lá os iogurtes. Aí ele chega nos iogurtes lá e vê que tem umas bandejinhas lá de iogurte que venceram ontem. Beleza? Eu pergunto para você, será que pode ele, por exemplo, aplicar uma multa ali à empresa? Pode. Agora, será que ele poderia, de repente, fechar o estabelecimento, aplicar uma multa milionária ali para o supermercado e tal? Você fala assim, até de repente ele pode, mas será que essa é uma medida necessária? Será que essa é uma medida apta para que ele possa entender que aquilo que ele estava fazendo é errado? Esse pensamento que você fez é a ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Então, se eu te perguntar, de repente uma multa era algo adequado? Sim. Era algo que cumpria o objetivo? Se o cara ia falar, pô, eu não posso marcar de deixar aqui os iogurte vencidos na bandejinha. Vou ter que dar um jeito de eliminar isso aqui antes, fazer uma promoção do iogurte, né? Antes que o negócio acabe vencendo. Agora, lacrar o estabelecimento, fechar tudo por causa de 2, 3 bandejinhas de iogurte vencido, aí é algo desarrazoado, desproporcional. É uma medida que não foi necessária, que não estava apta ali para atender o objetivo que era a fiscalização. Você está entendendo? Então, o que você grava? Ó, razoabilidade e proporcionalidade. Aqui eu tenho princípios, garantias implícitas, ou seja, que não está escrito na Constituição Federal. E a ideia de necessidade e adequação. Então, algo razoável é aquele algo realizado, aquela medida necessária, indispensável para atingir o objetivo. Enquanto algo com proporcionalidade é aquela medida adequada, ou seja, aquela medida que cumpre a finalidade, ou seja, que ela está apta a atender aquela necessidade. Ok? Muito bem.
Dentro da ideia de proporcionalidade, eu posso desmembrar isso aqui, ó, dentro de uma atuação do Estado. Dentro da ideia de proporcionalidade, eu posso colocar aqui, ó, que ela se manifesta como proibição de excessos e proibição de proteção deficiente. A ideia de proporcionalidade é evitar que o Estado se exceda. Por exemplo, esse fiscal lá. Se eu não tenho um negócio chamado proporcionalidade, o cara vai lá e pá, e julga, e manda picar, e manda não sei o que, e tal, tal, tal. Eu estou diante de um excesso. Então, a ideia de proporcionalidade é evitar excessos. Eu posso pensar isso, inclusive, numa decisão judicial. Imagine, sei lá, vamos pensar numa situação, né, mais simples ali. A pessoa, numa rede social ou, sei lá, numa fila lá de banco, acaba discutindo com outra. Eles têm um bate-boca, assim, até que às vezes acontece, né? Ah, professor, isso, aquilo, aquele outro, tal, tal. E uma dessas pessoas se sente ofendida. E ela entra com uma ação judicial fazendo um pedido de indenização. Então, a pessoa xingou ela na fila, ela ficou ofendida e entrou com um pedido de indenização pelo dano moral. Um exemplo. Aí chega lá o juiz, olha e fala, teve dano moral sim. Vou fixar aqui a indenização em 1 milhão. Você acha que isso foi proporcional? Você acha que essa decisão ela foi razoável? Julga aí, faz de conta que você é o juiz e julga. Será que 1 milhão de reais por causa de uma briguinha na fila? Não estou dizendo assim, de repente a pessoa não se sentiu ofendida mesmo, mas será que 1 milhão de reais é uma indenização adequada? É algo justo aqui? Eu vejo que certamente que não. Eu vejo que nesse caso aqui houve um excesso, né? Houve uma decisão judicial que foi além aqui de um parâmetro de proporcionalidade. Você está entendendo? É isso que é a proporcionalidade. Então, para a ideia de proibir excessos e também a proibição de proteção deficiente, ou seja, há uma imposição para o Estado de um dever de proteção. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele não pode se exceder, não pode exagerar, ele também não pode proteger pouco. Então, a ideia de proporcionalidade é essa ideia de equilíbrio. Estado, na hora de sentenciar, na hora de realizar seus atos administrativos, seja proporcional, ou seja, proteja o cidadão, mas também não cometa excessos. Essa é a ideia de proporcionalidade e razoabilidade, ok? Resumindo tudo, então, aqui que a tia falou, proporcionalidade e razoabilidade. É um princípio para garantia implícita. Razoabilidade, necessidade. Proporcionalidade tem a ver com adequação. Ou seja, a ideia de equilíbrio, né? De equilibrar valores aqui, proibindo excesso e proibindo também que o Estado não faça nada. Ou seja, há também uma imposição de um dever de proteção para o Estado. Ok aqui? Então, o que a gente viu? A gente falou do devido processo legal e como desmembramento do devido processo legal, a gente viu que há um devido processo legal formal, processual, assim como há um devido processo material, substancial. E dentro dessa ideia de processo justo, adequado, que vale inclusive para a esfera judicial e administrativa, nós extraímos dois princípios implícitos, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ok até aqui? Beleza. Ainda como desmembramento do princípio do devido processo legal, nós temos outras duas garantias, que é o contraditório e a ampla defesa. Quer ver que é bem legal isso aqui? Olha lá. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O que a Constituição está nos dizendo? Ela está dizendo assim, ó. Aos litigantes em processo. Quem que é o litigante? É o autor e réu. Quem está fazendo a ação e contra quem a ação é feita. O autor, o réu ou mesmo o processo administrativo, eles são os litigantes. E eles têm garantido o contraditório,
o contraditório e a ampla defesa. Quando eu penso em contraditório, eu tenho que pensar assim, ó, que é o direito de dizer o contrário, de reagir àquilo que está sendo falado. Então, vamos lembrar do desenho aqui do devido processo legal? Olha lá. Lembra que na petição inicial o autor falou, ele não me pagou o contrato, tal. Eu tenho o direito de dizer o contrário. Esse é o contraditório, o direito de contradizer. Então, vamos anotar assim, ó. Então, o contraditório tem a ver com esse direito aqui, ó, de reação. De dizer o contrário. Inclusive, vou pôr aqui, ó, é também o direito de receber as informações do processo. Como assim? Vou dar um exemplo, presta bem atenção, principalmente para quem não é da área aí do direito. Vamos desenhar aqui, ó. Imagine no processo aqui, certo? Aí, na petição inicial, o autor falou, ele não me pagou o contrato, tal. Aí, na defesa, o réu falou assim, paguei, inclusive tá aqui os comprovantes. Eu te pergunto, esses comprovantes, eles devem ser vistos pelo autor? Será que o autor tem direito de ver esses comprovantes que o réu falou que pagou? Claro que sim. Até para ele dizer assim, esses comprovantes são falsos, isso aí que você está comprovando não é verdade, você está entendendo? Então, num processo, não tem que ter segredo para as partes que estão ali envolvidas. Então, se eu estou dizendo A e o outro está dizendo B, eu tenho que saber o que cada um está alegando. Então, se eu sou autor e o réu juntou umas provas lá, eu tenho que saber que provas são essas. Assim como se o cara é réu e o autor juntou prova, eu, réu, tenho que saber o que está sendo falado ali nesse processo. Então, o contraditório tem a ver também com essa transparência nos atos do processo, para eu saber o que está sendo alegado, eu saber as provas que foram juntadas, para eu não ser surpreendido no final. Vamos imaginar a situação assim, ó. Imagine que o autor fez o pedido lá e o réu juntou uma prova. E o autor não ficou sabendo dessa prova. Aí chega lá na sentença, o juiz fala assim, então, autor, você perdeu a ação porque o réu juntou aquela e aquela prova. Aí o autor fala assim, mas que prova? Nem vi essa prova aí. Isso não pode acontecer no processo. Sempre deve ser assegurado o direito para o outro de saber o que está acontecendo, de saber o que está rolando ali nos atos do processo. Você entendeu? Então, grava assim, ó. O contraditório é a ideia de contradizer, de se defender, de apresentar a defesa. Tudo tem a ver com a defesa aqui. E tem a ver também com o direito de ser informado sobre os atos que estão acontecendo no processo. Isso aqui, ó, também pode ser chamado de tratamento igualitário entre as partes. Então, as partes, elas devem ser tratadas de forma igual. Então, não tem quem é mais importante ou, mas ele é o autor, né? Então, de certo que ele é mais certo. Não, não existe isso. As partes devem ser tratadas de forma igualitária, ok? Esse é o contraditório. E a ampla defesa? A ampla defesa se refere aos meios legais e morais de prova. Então, lembra que eu falei para você? Eu quero produzir uma prova testemunhal, quer fazer uma perícia, quer, sei lá, precisar fazer um cálculo, alguma coisa? Isso é a sua ampla defesa, ou seja, o direito que você tem de produzir provas nesses atos processuais, ok? Então, o que eu quero que você grave aqui, ó? Nos processos, eu tenho um negócio chamado devido processo legal, tanto no processo judicial quanto administrativo. E o que é o devido processo legal? É essa sequência de atos processuais que tem um rito, tem regras pré-definidas de competência, tem juiz competente designado, sabe que se faz a petição inicial, o juiz tem que mandar apresentar defesa, ou seja, tem que exercer o contraditório. E ainda que as pessoas podem apresentar provas, elas podem se defender com provas. Provas o quê? Provas legais, provas que sejam morais, para que você possa alegar, comprovar aquilo que você está alegando. Então, eu disse que ele não pagou o contrato, então junto o contrato.
Ah, o réu está dizendo que pagou. Não, então junta aí a prova que você fez. Essa é a sua ampla defesa. Esses dois princípios, essas duas garantias, tanto o contraditório quanto a ampla defesa, é que fazem cumprir o devido processo legal. Então, por isso a gente vai dizer que o contraditório e a ampla defesa, eles integram a ideia de devido processo legal. Presta bem atenção nisso que a tia vai te dizer. Vamos imaginar que em um determinado processo, o juiz proibiu as partes de produzir prova. Ele pode fazer isso? Claro que não. Se ele proibir as partes de produzir prova, o que ele está violando? A ampla defesa. Quando o juiz fala assim, não, aqui ninguém vai produzir prova porque eu sou o juiz meio malucão e aqui é assim, não quero ninguém produzindo prova. Quando ele faz isso, ele viola a ampla defesa. E ao violar a ampla defesa, ele estará violando também todo o devido processo legal. Logo, só há devido processo legal quando? Quando o processo respeita o contraditório e respeita também a ampla defesa. Ok isso aqui? E para a gente finalizar aqui o contraditório e a ampla defesa, eu quero destacar alguns procedimentos em que eles são incompatíveis. Incompatíveis. Então, em quais procedimentos, né, que não existe ampla defesa e contraditório? Posso colocar aqui, ó, 3 exemplos. No inquérito policial, no inquérito civil e na sindicância investigativa. Não é a sindicância normal, é a sindicância investigativa. Ok? Vamos exemplificar um pouquinho cada um. No inquérito policial. O inquérito policial, a gente sabe que é uma fase inquisitorial. E aqui ainda não há uma acusação formal. A finalidade do inquérito é o recolhimento de provas. Concorda comigo? Para que serve o inquérito policial? Para a polícia lá levantar as provas, eventualmente, que vão subsidiar uma denúncia lá do Ministério Público, uma ação penal, mas ainda não tem acusação nenhuma. Então, se não há acusação, não há contraditório, porque o contraditório e a ampla defesa, eles ocorrem para a pessoa se defender de uma acusação formal. E no inquérito ainda não há acusação. Então, por isso que a gente vai dizer que não se aplica o contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. Assim como também não se aplica no inquérito civil. O inquérito civil, ele pode gerar, posteriormente, uma ação civil pública. Então, veja. O inquérito policial é uma fase inquisitorial prévia, que posteriormente pode gerar o quê? Uma ação penal, ok? O inquérito civil é um tipo de investigação feita no âmbito do Ministério Público, que pode gerar posteriormente, por exemplo, uma ação civil pública. Uma ação civil pública. E a sindicância investigativa, vamos anotar aqui, ó. A sindicância, ela pode eventualmente gerar um PAD, um processo administrativo disciplinar. Agora deixa eu deixar algo aqui em observação. Eu disse para você que, em regra, na sindicância investigativa não há contraditório e ampla defesa, porque ela vai ser uma fase prévia para um possível PAD, para um possível processo administrativo disciplinar. Entretanto, caso não ocorra a instauração do PAD, mas haja aplicação de penalidade nessa sindicância, deve ser assegurado ampla defesa e o contraditório. Por isso eu quero que você grave assim, ó. Toda vez que as pessoas, as partes, puderem ser penalizadas, se elas tiverem algum tipo de consequência em decorrência de um processo, tem que ter contraditório e ampla defesa. Veja que o inquérito é só recolhimento de prova. Ninguém é punido por causa do inquérito. Não, a pessoa ela tem o recolhimento de prova e isso vai gerar uma possível ação penal e que lá nessa ação penal é que é possível que a pessoa tenha alguma penalidade. Da mesma forma, o inquérito civil. No inquérito civil, ninguém vai receber penalidade, mas eu posso, lá numa ação civil pública, ter essa penalidade. Então, na ação penal e na ação civil pública, tem que ter contraditório e ampla defesa.
Na sindicância investigativa, enquanto ela servir apenas para investigar e apenas para recolher prova, para subsidiar um futuro PAD, não tem contraditório ampla defesa. Mas se eventualmente nessa sindicância tiver aplicação de penalidade, tem que ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ok aqui? Muito bem, muito bem. Tanto é isso que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, vou colocar até aqui essa decisão, que é nula aquela sentença condenatória fundamentada exclusivamente em fatos narrados apenas no inquérito policial. Veja que entendeu o Supremo Tribunal Federal que a sentença condenatória, ela não pode se fundamentar exclusivamente nos fatos produzidos lá no inquérito policial. Por que não pode? Porque lá no inquérito policial não teve contraditório ampla defesa. Então é algo produzido meio que unilateralmente, ou não é? Sem que a pessoa pudesse se defender. Então por isso que o juiz não pode se basear apenas nos fatos narrados exclusivamente lá no inquérito policial. Por isso, repito, o inquérito é uma fase de recolhimento de prova que vai subsidiar um convencimento para o Ministério Público promover denúncia. Então a polícia vai lá, recolhe prova, o Ministério Público fala assim, eita, que aqui nessa fumacinha acho que tem fogo, e vai lá e promove a denúncia. Mas lá as partes podem se defender, lá na ação penal, contraditório, produzir provas para eventualmente provar aqui a sua inocência, ou o Ministério Público provar aqui, no caso, a sua culpa. Você está entendendo? Então, por isso, o juiz não pode condenar alguém exclusivamente por aqueles fatos narrados no inquérito policial. Maravilha? Apesar de que, deixa eu fazer uma observação aqui também, apesar de não existir contraditório ampla defesa no inquérito policial, inquérito civil aqui, como eu disse, há direitos fundamentais assegurados. Há direitos fundamentais assegurados na fase inquisitorial. Por exemplo, o direito de você estar representado por advogado, é o direito de você permanecer em silêncio, não é? Então, apesar de não existir aqui uma acusação formal, você tem direitos e garantias assegurados aqui, tá? O que eu quero que você grave, que é o mais importante? O contraditório e a ampla defesa são garantias processuais que são incompatíveis, que não são assegurados no inquérito policial, no inquérito civil e, eventualmente, na sindicância investigativa. Apesar de não se garantir o contraditório e ampla defesa nesses procedimentos, eu tenho direitos fundamentais assegurados aqui, como, por exemplo, a representação por advogado e mesmo o direito a estar em silêncio, ok? Muito bem. E agora sim, prometo que é para finalizar, eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas súmulas a respeito destes temas. Então, olha só. Nós temos diversas súmulas vinculantes, e eu destaquei, aqui são 5 súmulas vinculantes, que têm relação com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Vamos falar um pouquinho delas rapidinho, mas eu vou falar melhor sobre elas no próximo bloco. Te espero lá.